Olá, amigos, mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus para a nossa palestra de quarta-feira da sessão de desobsessão da Casa de Fabiano. Pedimos a todos aqueles que se interessam por esse estudo, encarnados e desencarnados, que possam se unir em nossas preces, por todos aqueles que estão aflitos nesse momento, em busca do equilíbrio, da paz, da serenidade, da saúde. Ajuda, Jesus. Sabemos que o Senhor nos prometeu, onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali também estaria. É com essa certeza que iniciamos o nosso estudo, pedindo que fique gravado em nossos corações, em nosso espírito, esses ensinamentos, e que no momento de necessidade possamos utilizar desses conhecimentos, crescendo no plano espiritual, progredindo em busca da nossa melhoria moral. Agradecemos por tudo que temos, por tudo que já somos, e enviamos as nossas preces por todos que estão aflitos, incluindo a nós mesmos, que somos muito necessitados ainda, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos lá, nós estamos estudando o livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert, e vamos hoje falar ainda no capítulo 5, o final do capítulo 5, que são as várias expressões, de um mesmo problema, que é a obsessão. Nós já falamos do encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, falamos de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, a obsessão recíproca, e agora uma das últimas variantes comentadas nesse capítulo, a auto-obsessão. Vamos então aprender sobre isso hoje. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. É o que assevera o codificador. Então Kardec já falava que muitas das obsessões são portas abertas por nós mesmos, que começamos com a auto-obsessão. Tal coisa, porém, bem poucos admitem, Nosso orgulho não deixa admitir que fomos nós mesmos quem abrimos essas portas. A grande maioria prefere lançar toda a culpa de seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. Kardec vai mais longe e explica: alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Isso está em obras póstumas, Na primeira parte, em Manifestações dos Espíritos, ali no item 58. Tais pessoas estão ao nosso redor. São doentes da alma, percorrem consultórios médicos em busca de um diagnóstico impossível para a medicina terrena. São obsessores de si mesmos, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. No porão de suas recordações estão vivos os fantasmas de suas vítimas, ou se reencontram com quem se acumpliciaram e que quase sempre os requisitam para a manutenção do conúbio degradante de outrora. Então nós ficamos buscando os nossos comparsas, os nossos parceiros de atos passados, Isso acontece durante o sono, Nós
nós vamos para o plano espiritual onde nós temos afinidade, né? Esses auto-obsediados graves e que se apresentam também como subjugados por obsessões lamentáveis são os inimigos, as vítimas ou os comparsas a lhes baterem à porta da alma. Mas existem também aqueles que auto-obsessão sutil, mas é difícil de ser detectada. Olha lá, esqueci de falar uma palavra, vamos lá repetir, né? Mas existem também aqueles que portam auto-obsessão sutil, mas difícil de ser detectada, carregam, né? É, no entanto, moléstia que está graçando em larga escala atualmente. Graçando quer dizer espalhando, se desenvolvendo, né? Está aumentando esse número de variante da obsessão, né? A auto-obsessão. Um médico espírita disse-nos certa vez que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males, para os quais não existem medicamentos eficazes e que são tipicamente portadores de auto-obsessão. São cultivadores de moléstias fantasmas. Vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde ou se descuidando dela, porque a auto-obsessão, gente, ela tem vários fatores, né? Ela é multifatorial. É aquele perfeccionista que não se conforma de que aquela coisa tá boa, então ele fica com a ideia fixa de melhoria, não deixa outras pessoas fazerem, não aceita o modo que as outras pessoas fazem, achando sempre que a pessoa não foi perfeita, então fica reclamando do modo que as outras pessoas fazem. Isso é uma auto-obsessão, a pessoa tem obsessão por ficar perfeito, e nós não somos espíritos perfeitos ainda, né? Então isso é um cuidado que devemos ter. Outros que ficam querendo achar a saúde perfeita, a beleza perfeita, né, a atitude perfeita. Então todos nós estamos sujeitos a imperfeições porque estamos num planeta de provas e expiações, somos na grande maioria, né, espíritos imperfeitos, buscando o bem sim, mas ainda não todos conseguimos, não é? Estamos ainda em faixas vibratórias mais inferiores. Então perfeição, gente, ainda é para Jesus, é para Deus, né? Nós estamos caminhando, nós temos sim que buscar a perfeição no sentido de melhorar aquilo que nós já somos hoje, ir melhorando gradualmente à medida que nós vamos tomando o nosso conhecimento sobre as coisas, principalmente sobre essa doutrina, que nós todos vamos caminhar até Deus. Então temos que seguir nessa trilha do progresso moral, né, intelectual do espírito, mas não vai ser da noite para o dia que viramos santos. Então não adianta querer exigir dos outros perfeição e nem de nós mesmos, né, não nos perdoando por coisas que fazemos. Isso tudo, né, é aquelas pessoas que ele fala aqui, olha, vivem voltados para si mesmo, preocupando-se em excesso, né? Seja com a saúde, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, a ansiedade, né? A depressão tem tomado conta de muitas pessoas por conta da ansiedade, né? Flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítima de si próprios, atormentado por si próprios. Esse é o estado mental que abre campo para os desencarnados menos felizes, que dele se aproveitam para se aproximarem, instalando-se aí sim o desequilíbrio por obsessão. Então veja, acabamos, né, com essa querer essa perfeição que não vamos conseguir, né, de imediato, não é assim que funciona. Então vamos tendo inveja daqueles que estão muito à frente de nós, vamos
ser egoístas porque achamos que só nós fazemos certo, correto, perfeito, né? Que os outros não fazem direito. Nós vamos por orgulho nos afastando das pessoas, achando que nós somos melhores do que os outros, né? Despotismo, querendo que os outros, calculando que os outros são inferiores a nós. Então tudo isso nos leva à auto-obsessão, né? E abre porta para obsessões mais profundas, né? Então por isso que ele fala aqui que a gente está graçando, né? Está desenvolvendo, espalhando, propagando, né, maiores problemas através da auto-obsessão. Temos que nos perdoar, parar de comparar com os outros. Nós temos uma vida, cada um tem um momento que está passando agora. Então não é necessário ter ciúme, inveja, o orgulho tem que ser combatido, o egoísmo tem que ser combatido, né? E no livro dos Espíritos, na introdução, no item 6, capítulo 6, eles falam aqui, né, olha, os próprios seres que se comunicam e se designam como semos sob o nome de espíritos ou de gênios, e como tendo pertencido, pelo menos alguns, a homens que viveram sobre a terra, constituem o mundo espiritual que nós constituímos durante a nossa vida, o mundo corporal. Resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Então nós temos que ter isso em mente. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, Deus é o Criador de tudo. E Ele sabe como nós estamos em cada etapa que nós estamos. Não é preciso a gente se punir porque não conseguiu isso ou aquilo, sentir ciúme, inveja do outro porque o outro está na nossa frente. Somos todos espíritos criados em determinado momento, alguns mais antigos do que outros, então tem mais experiências do que outros, mas todos vamos passar a uma condição de juntos estarmos um dia com Deus. Temos uma trajetória, cada um vai fazer de um jeito, né? Porque é o seu jeito de crescimento, depende do seu esforço. Alguns se esforçam mais, outros menos, mas não existe aquela frase, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não sabe fazer, ela sabe fazer menos que nós. Não devemos pensar assim. Todos somos filhos de Deus e vamos ter uma trajetória para Deus, progredindo, porque é da lei de Deus. Ninguém vai mudar isso, né? Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é senão secundário, podia cessar de existir se Deus quisesse, ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Por isso nós falamos a nossa pátria espiritual. A verdadeira vida é a vida do espírito. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre os outros. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório, uma vestimenta, como se fosse uma roupa, né? Então a verdadeira vida, a nossa essência é o espírito. Há três coisas no homem, né? Há três coisas no homem. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo a dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, ou ser imaterial,
espírito encarnado no corpo. E o terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então nós somos formados de 3 partes, né? O corpo, que é a parte material, o perispírito, que ela tem as 2 coisas, ela tem matéria e tem parte também do espírito, e o espírito propriamente dito, que é a nossa essência, a parte mental, é a que dirige o nosso corpo, e através do perispírito são passadas as sensações para entendimento do espírito do que nos acontece, né? O homem tem assim 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem o instinto. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre nos fenômenos das aparições. Então, o perispírito, eles falam aura, falam corpo espiritual, né? Eles podem aparecer, né? Pela permissão de Deus e de Jesus, por algum motivo, ou até acidentalmente. O espírito não estava querendo aparecer, mas ali há uma justificativa, né? Porque nada acontece por acaso, tudo tem uma permissão de Deus para que possa acontecer. Algumas pessoas têm visualizado, né? São materializados os espíritos, né, através do perispírito, que é semimaterial. O espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que somente o pensamento pode conceber. O espírito é um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Nós podemos, então, em determinadas situações, por nossa percepção, ver um espírito, ouvir um espírito e até tocar um espírito, se assim for permitido, né? Porque ele pode plasmar ali um corpo com que a gente vai o reconhecer e até trazer da parte semimaterial que o perispírito contém, conseguir formar de forma a aparição ser tátil, né? A gente poder pegar e sentir, né? Aperto de mão, abraço, tocar esse espírito, né? Também ele tem essa propriedade do espírito, né? Do perispírito. E aqui ele tem, então, eu trouxe também do Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade segundo Paulo. Porque se nós falarmos de auto-obsessão, nós estamos esquecendo da caridade conosco mesmo, não é? Nós queremos ser caridosos com os outros, assistir outras pessoas, mas a auto-obsessão, aquela que nos perturba, que exige muito de nós, que nós temos sempre que acertar em tudo, ser os melhores, isso nos martiriza, isso é falta de perdão para nós mesmos. Né? Trazemos isso de outras encarnações, vamos gravando em nosso espírito que nós não merecemos isso, aquilo. Quantas pessoas falam pra gente, falam assim, eu não merecia o tanto que eu estou recebendo. Por que não? Se chegou às suas mãos, é porque Deus e Jesus permitiram. Você não aceita isso? Não aceita a misericórdia de Jesus e de Deus? Não aceita a bondade de Deus? Então, Paulo falou muito sobre isso, né? A caridade, segundo Paulo, é do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa, ou como sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé ao ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, eu não sou nada.
E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres e entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia eu não tiver caridade, de nada me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa. Nós falamos de inveja lá atrás, né? A autoobsessão, ela tem um pouco de inveja, né? A caridade é o antídoto disso, né? Ela não é invejosa. Não é obra temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, nem busca os seus próprios interesses e folga com a verdade. A caridade tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Esta é uma carta de Paulo aos Coríntios, né? É a carta número 13, de 1 a 7, e versículo 13, né? São Paulo, né, que é Paulo, ele conseguiu entender muito bem a caridade, né? Fora da caridade não há nosso progresso, e inclusive a caridade com nós mesmos. O que adianta a gente ajudar tantos os outros, mas nos punirmos o tempo todo, exigir demais de nós, que nós não vamos conseguir, né, passarmos de espíritos imperfeitos da noite para o dia para puros, né? Nós temos uma escala, nós temos um aprendizado, que nós não sejamos aqueles que estão atrasados, né? Que aqueles que estão atrasados por inércia, por não querer fazer, por não se esforçar. Nosso esforço tem que ser diário, na melhoria de cada ponto que nós encontramos como nossas tendências nocivas, como os nossos erros, defrontamos com os nossos erros, né? Somos espíritos imperfeitos, que queiramos melhorar a cada dia, buscando a ajuda de Deus e de Jesus, que são misericordiosos, são bondosos conosco, né? E assim nós vamos a cada dia fazendo uma coisa melhor do que ontem, nos melhorando passo a passo. É esse o esforço que alegra a Deus e a Jesus. Então vamos seguir, né, nesse ponto, nessa vontade de nos melhorarmos e agradarmos a Deus e a Jesus, sem deixarmos a nossa condição de espíritos imperfeitos, que sabemos que vamos errar ainda muitas vezes, mas o erro faz parte de quem tenta acertar. Então vamos considerá-lo como uma oportunidade de aprendizado, e que esses erros não se repitam. Isso sim é a nossa luta diária, né? Então uma boa semana a todos, um grande abraço, e que todos nós possamos nos ajudar nesse sentido de não termos mais a auto-obsessão, a caridade conosco mesmo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.